Fala, brasileiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge, eu tenho alguns cursos aqui gravados no Trilhante e o curso de hoje é a Lei de Execuções Penais. E o tema da nossa primeira aula será uma introdução sobre a Lei de Execução Penal e o polêmico assunto da prisão em segunda instância, tudo bem? Vamos juntos? Bom, galera, iniciando a nossa aula, a gente tem qual que é o sistema adotado pelo Brasil no que tange a execução penal. A gente tem, existem dois sistemas, o Brasil já adotou dois sistemas. O primeiro deles é chamado de sistema vicariante. Ele era o presente no Brasil antes da promulgação da LEP. E como que ele funciona? Acontecia o seguinte, um mesmo acusado, num mesmo processo, ele poderia ser condenado a cumprir pena de medida de segurança e pena privativa de liberdade. Os dois ao mesmo tempo, a simultaneidade dessas condenações. Já no sistema do duplo binário, que ele foi trazido para cá pela LEP, acontece da seguinte forma: ou o indivíduo é condenado a cumprir medida de segurança, ou ele é condenado a cumprir uma pena privativa de liberdade, nunca os dois em simultaneidade. Bem tranquilo, né? Aí, galera, quando a gente fala em LEP, o que a gente tem que entender? Em que momento processual estamos? A gente está na seguinte etapa: o juiz do processo de conhecimento, ele sentencia o réu, ele impõe uma pena privativa de liberdade e ele determina o tamanho da pena, então por quanto tempo o acusado ele foi condenado e, além disso, qual é o regime de início de cumprimento de pena. Se vai ser regime aberto, semiaberto ou fechado, tudo bem? Aí cabe ao juiz da VEC, que é a Vara de Execuções Criminais, e ele que cuida do processo após o trânsito em julgado da sentença condenatória ou absolutória imprópria. O que é sentença absolutória imprópria? É aquela que absolve o indivíduo criminalmente, mas impõe o cumprimento de medida de segurança, tá bom? Por isso que é imprópria. Se é absolvido, peronomútil, né? Você vai ter que cumprir medida de segurança. Então, galera, são dois juízes que a gente tem que sempre pensar. O juiz de conhecimento, ele vai condenar o sujeito e ele vai impor o tamanho da pena e o regime de cumprimento de pena. Aí o juiz da VEC, ele que cuida do processo após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, ou em caso de prisão cautelar, que é a prisão preventiva ou prisão temporária. Ele que cuida do indivíduo quando ele está preso realmente, e ele que vai decidir sobre remissão, sobre progressão de regime, todos esses assuntos, tudo bem? E aí, galera, agora a gente chega naquele assunto polêmico que dá para fazer TCC, mestrado, doutorado, pós-doc em direito, que é a partir de quando o Estado pode prender o indivíduo. E essa prisão, assim, pode ter a prisão temporária, pode ter a prisão em flagrante ou pode ter a prisão preventiva. Só que essas são prisões cautelares que não se relacionam à culpa do processo de conhecimento criminal, entendeu? Por quê? Porque aqui o indivíduo é preso porque ele está atrapalhando o andamento do processo. Quando eu falo em quando se inicia o cumprimento da pena, eu estou falando no seguinte: o Estado condenou esse indivíduo criminalmente e a partir de quando ele pode prender só pela existência dessa condenação, tá bom? Esse é o assunto que a gente vai tratar. A partir de quando que o Estado pode prender alguém em decorrência pura e simplesmente de uma sentença condenatória, tá bom? Aí, galera, até fevereiro de 2009, o Supremo Tribunal Federal tinha um entendimento que foi firmado no HC 68726, que dizia o seguinte: o recurso especial e o recurso extraordinário, eles não têm efeito suspensivo, apenas o devolutivo. O que isso significa? Vamos supor que o indivíduo foi condenado pelo TJ, no acórdão. Aí a defesa recorre para o STJ via recurso especial e para o Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário. Esses recursos, eles não suspendem a vigência do acórdão. Então, eles apenas devolvem para o STJ e para o STF o caso, que é o efeito devolutivo, para que eles analisem o que aconteceu ali, os aspectos de direito do caso. Então, como não tem efeito suspensivo e já tem uma condenação, o indivíduo já poderia ser preso após ter sido condenado em segunda instância, tudo bem? Esse sistema, ele vigeu até fevereiro de 2009, tá bom? Aí, galera,
Entre fevereiro de 2009 e fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal firmou um novo entendimento. Isso foi feito no HC 84078. E o que se passou a entender? Falar, olha, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, ele traz para a gente o princípio da presunção da inocência. E tem a seguinte redação, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Galera, é bem claro o artigo, né? Se ninguém será considerado culpado, ninguém vai poder ser preso em decorrência só da condenação, enquanto não transitar em julgado todos os recursos pendentes, enquanto não transitar em julgado o caso da pessoa. E o caso só transita em julgado quando todos os recursos existentes já forem julgados pela última instância do Brasil, que é o STF. E aí você pode perguntar, Jorge, então eu não posso prender nunca ao longo do processo? Não. O Estado pode até prender o sujeito, mas desde que seja uma prisão cautelar. Em regra, prisão preventiva, porque daí ele está sendo preso não porque ele foi condenado, mas porque ele está atrapalhando o processo. Deu para entender? Então pode prender preventivamente, ainda que haja recurso pendente, mas não pode prender só porque existe uma sentença penal condenatória. Beleza? Aí, galera, para atrapalhar a nossa vida, eles mudaram de ideia em fevereiro. O STF mudou de ideia em fevereiro de 2016 e esse novo entendimento ele ficou válido até novembro de 2019. Essa nova interpretação do princípio da presunção de inocência, ele foi firmado no HC 126.292, que o STF entendeu o seguinte novamente, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles não analisam a culpa do sujeito, eles apenas analisam aspectos formais de direito do processo. Como assim, Jorge? Vamos lá. O indivíduo ele é condenado por estupro. Aí, o juiz de primeiro grau, ele condena esse indivíduo e o TJ analisa e fala, não foi consensual esse ato sexual e mantém a condenação. Então, ele já foi condenado pelo juiz de primeira instância e pelo Tribunal de Justiça, a segunda instância. É que acontece, ainda que a defesa recorra via recurso especial ou recurso extraordinário para o STJ ou para o STF, a defesa não vai poder falar nesses recursos que o indivíduo é inocente. A defesa vai ter que achar alguma falha processual que absolva ou que anule o processo. Então, como já está transitado em julgado a culpa do sujeito, ou seja, ele foi o estuprador naquele caso concreto, aí você pode prender, porque ele não vai ser absolvido, ele não vai ter assim, olha, não foi ele que fez esse crime. Como a culpa dele já está firmada, o Estado poderia já prender. E também, além disso, o recurso especial e o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. Então, além de estar transitado em julgado a culpa desse sujeito, a partir do momento que o acórdão ele é condenatório e é recorrido, esse acórdão deveria continuar valendo, porque o RE e o RESP não têm efeito suspensivo. E também era uma forma do Supremo Tribunal Federal dar uma resposta para a sociedade nesses casos criminais. Por quê? Porque a gente está cheio de casos na TV que a gente ouve que, olha, lembra o fulaninho que matou a esposa em 1992? Ele vai ser preso, sendo que a gente está em 2019, 2020, 2018. Não tem cabimento um negócio desse, demora muito. As defesas fazem 200 milhões de recursos, todos iguais, eles impetram 500 mil habeas corpus e ninguém vai preso. Então dá essa sensação de impunidade no Brasil. Então foi por conta de todos esses fatores que o STF resolveu mudar de ideia em fevereiro de 2016. Mas, galera, como no Brasil nenhuma decisão judicial acaba sendo mantida por muito tempo, o STF mudou de ideia de novo em novembro de 2019. E aí, quais foram os artigos da legislação que serviram de paradigma para esse novo entendimento? O primeiro é o artigo 5º, inciso 57, que é que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, que eu já falei anteriormente, e também o artigo 283 do Código de Processo Penal,
que ele diz o seguinte, que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. O STF, ele aglutinou para julgar junto as ações diretas de constitucionalidade 43, 44 e 54 e ele entendeu que esse artigo 283 do Código de Processo Penal, ele é perfeitamente compatível com o princípio da presunção de inocência previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Ou seja, galera, é aquilo que eu falei anteriormente. Sabe, por mais que a pessoa concorde que é muito recurso no Brasil, por mais que as pessoas achem que teria que prender após a segunda instância, o artigo 5º, inciso 57, que traz o princípio da presunção da inocência, ele é claríssimo, ele é cristalino. Ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, não pode prender em razão de apenas de uma condenação até que se transite em julgado o processo inteiro. Isso só ocorre quando todos os recursos terminam. E ponto final. Agora, pode prender no curso do processo? O artigo 283 do CPP, ele é claro, pode, desde que seja motivado por prisão temporária ou por prisão preventiva, tudo bem? E aí, galera, tem efeito vinculante essa decisão do Supremo? Para começar, que é um pouco absurdo a gente ficar pensando nisso, tudo bem que eu entendo que está escrito no CPC e no CPP, algumas decisões são vinculantes e outras não, mas sabe, é o Supremo, é óbvio que deveria ser vinculante, mas nesse caso é sim, apesar de ter uma certa polêmica na doutrina, entende-se que as decisões do Supremo em sede de ações diretas de constitucionalidade, elas são sim vinculantes, tudo bem? E aí, galera, surge uma dúvida. Então, e se o seu examinador te pergunta numa prova, num concurso, a seguinte pergunta: existe execução provisória no Brasil? Bom, galera, a gente tem o artigo 2º, parágrafo único da LEP, que ele fala o seguinte: esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar quando recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. O que isso significa, galera? Significa o seguinte: existe sim execução provisória no Brasil desde que ela seja favorável ao réu. Como assim? O que isso significa? Para explicar um pouco melhor, a gente também tem a súmula 716 do STF, que tem a seguinte redação: admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por exemplo, galera, o indivíduo ele é condenado a 10 anos de reclusão e ele já cumpriu 5 e o processo dele não transitou em julgado e ele cumpriu 5 porque ele foi preso preventivamente. Só que vamos supor, ele já cumpriu metade da pena. Se a defesa olhar e verificar que, olha, ele poderia ter progredido de regime se ele tivesse preso definitivamente, a defesa pode sim pleitear a progressão de regime porque ele já faz jus a esse benefício. Então, por isso que fala-se uma execução provisória pró-defesa, porque entende-se que apesar de ele não estar preso por conta de uma prisão definitiva, por conta de uma condenação definitiva, ele está preso. E já que ele está encarcerado, ele pode progredir de regime. Assim, ele tem algum benefício, porque se ele tivesse que esperar todo o processo dele transitar em julgado para depois analisar a progressão de regime, caso ele esteja preso preventivamente, talvez ele cumprisse a pena inteira em regime fechado, sendo que isso é proibido no Brasil. Então, deu para entender, galera? É bem simples. Então, existe sim execução provisória no Brasil, desde que seja favorável ao réu, beleza? Bom, galera, encerramos nossa primeira aula. Muito obrigado pela atenção, um abraço e bons estudos.